O que sempre me pergunta, pessoal, para a gente iniciar aqui, o que sempre me pergunta em alguns eventos que eu participo ou em alguns treinamentos que eu estou dando pô, Yuri, mas você está dando treinamento de entrevista ou de investigação, mas quais são as habilidades, né, do investigador corporativo que você considera, né? Eu já recebi essas perguntas algumas vezes e já até decidi colocar aqui algumas situações que eu considero importantes, né? Que a gente chama hoje em dia com essa renovação da gestão, né? É chamado muito de skills, né? Então, quais são os skills? Quais são as habilidades que um investigador corporativo deve ter? Eu coloquei bem no centro dessa mãozinha que está segurando aí, né? Esses pratinhos, digamos assim, o compliance. Então, tudo que a gente for fazer em relação a qualquer atividade nossa, principalmente com investigação corporativa, é fazer com conformidade, com ética, primando por isso, porque senão não faz sentido a gente fazer uma investigação corporativa cometendo uma irregularidade ou até cometendo um assédio em eventual abordagem que a gente for fazer. Mas o que é que eu considero de habilidades aqui, pessoal? E aqui não é um rol taxativo, né? Tem que ter isso. Não, foram algumas situações aqui que eu vim ponderando e resolvi colocar para vocês. Primeira delas aqui, começando da esquerda aqui para a direita, de baixo para cima, são aspectos pessoais, tá? Empatia e aptidão. Então, pessoal, qualquer investigador corporativo, ele deve ter, podemos falar, naturalizado isso nele, internalizado isso nele, essa questão de empatia para todo tipo de situação que ele for tratar. E aptidão, porque não faz sentido a pessoa estar auxiliando ou conduzindo uma investigação corporativa se ele não tem aptidão para estar ali realizando aquele tipo de atividade. O outro ponto, que também são características até pessoais, né, do investigador, é paciência e resiliência, pessoal. E por que eu estou trazendo isso daqui? Porque mais à frente eu vou falar para vocês que isso é muito importante, tá? Essa questão de paciência e resiliência. O que é paciência? Você ter cautela, você não se deparar, por exemplo, com um vídeo em um CFTV e ficar tirando conclusões precipitadas apenas porque você está vendo um colaborador em uma atividade suspeita, né? Em uma atividade que foge ali dos padrões. Então, paciência, cautela para que você consiga realizar uma investigação bem produtivo, satisfatório e coerente, né? Para que você não cometa injustiças, tá? E a resiliência nada mais é do que você conseguir se adaptar a diferentes cenários, ou seja, você está vivenciando determinada situação, vocês todos fazem isso, que eu tenho certeza, e aí durante as atividades se deparam com uma outra que não estava esperando especificamente, ou algo inusitado aconteceu e você tem que ter ali uma estabilidade até emocional, né? Colocando aqui em termos de resiliência, para que você consiga tratar as situações, tá? Engenharia social, que nada mais é do que você ter um bom relacionamento, tá? E aqui a gente pode falar de engenharia social velada, em termos de investigação corporativa mesmo, ou uma engenharia social propriamente dita, no sentido de... Acho que tem algum áudio vazando aí. Ou engenharia social propriamente dita no sentido de você ter uma boa relação, né? Então assim, poxa, eu sou da área de investigação corporativa, eu sou da área de security, de segurança das empresas. É interessante que você se relacione com as demais áreas, que você tenha um bom convívio, uma boa cordialidade, um bom relacionamento, porque eventualmente essas pessoas elas podem te ajudar em uma investigação, elas podem te ajudar em um futuro próximo. Por isso que eu coloco aqui como uma habilidade ou um skill importante. Questões de security, de segurança, então tem esse nosso bate-papo aqui, pelo que eu percebi, é muito voltado para esse público, né, de segurança corporativa, então habilidades nesse sentido, todos vocês têm, então aqui nem vou me estender muito nessa questão. Background check, o que é isso, pessoal? São habilidades de você, antigamente a gente chamava de puxar a capivara, né? Muitos já escutaram isso por aí, né? Então você vai puxar a capivara ali da pessoa, no sentido de ver histórico profissional, no sentido de ver algumas qualificações, no sentido de levantar um histórico de vida pregressa dessa pessoa, um colaborador da empresa ou não, para que você possa auxiliar em alguma investigação, até conduzir uma investigação. Então são alguns skills que você deve ter. Um perfil analítico também é bem interessante para investigadores corporativos, análise de dados, análise de processo, entender como é que funciona o processo das empresas. Como é que a gente entende como funciona o processo?
Um ponto interessante inicial é ler instruções normativas, procedimentos operacionais padrões, para você ver se eventualmente algo está fugindo do padrão, ou seja, algo está fugindo daquele procedimento. Então é um perfil analítico, você vai fazer uma análise daquilo ali e verificar, olha, o procedimento está conforme, não está conforme. Então é uma habilidade interessante também do investigador corporativo. Perfil de entrevistador, pessoal, eu coloquei em entrevistas investigativas, né? Ou seja, é interessante, cada vez mais, vocês, principalmente que são da área de segurança, fazer cursos nesse sentido, de entrevistas, para saber realmente entrevistar. Ah, Yuri, eu tenho 30 anos de experiência, eu sou um bom entrevistador. Poxa, será que é mesmo? Eu tenho 18 anos e eu acho que eu estou engateando ainda nessa prática de entrevistas aqui. Eu faço entrevistas praticamente todos os dias. Então, cabe a gente até, às vezes, fazer uma autorreflexão. Poxa, será que eu sou tão bom assim como eu penso, né? Então é bem isso que eu trago aqui para vocês, tá, pessoal? Conhecimentos jurídicos, né? Não tô comentando aqui que vocês precisam se formar em direito, né? Serem bacharéis em direito, mas ter algum conhecimento relativo, principalmente sobre a situação que você está investigando. Ou seja, é uma questão de vazamento de informações, tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma questão que envolve furto ou roubo de patrimônio, né? Dá uma pesquisada ali em doutrina relacionada ao Código Penal, principalmente. Conhecimento forense, pessoal. Forense digital, hoje em dia, é uma das profissões ou atividades mais requisitadas. A pessoa ter essa característica de fazer uma análise forense digital, né? Eu vou abordar, com certeza, vários desses pontos aqui um pouquinho mais à frente com você, de uma forma um pouco mais detida, tá? Noções de auditoria, pessoal, com certeza muitos de vocês já acompanharam auditorias internas aí, ou até externas, né, apresentando a planta de uma unidade qualquer que vocês estivessem trabalhando. Então, perceber como que o auditor trabalha e ali observar os pontos positivos que você pode até trazer para a sua atividade em si. Conhecimentos também de gerenciamento de riscos, pessoal, é interessante porque nada mais é da nossa atividade, principalmente quando a gente está falando de segurança, de investigação corporativa, a gente está lidando com riscos, a gente está gerenciando um eventual risco ali, ou um risco eminente, ou um risco latente, que é aquele que está ali ocorrendo ou que já ocorreu, ou um risco até residual, né? Um risco já tratado que eventualmente você precisa monitorar de alguma forma. E um outro ponto aqui, pessoal, que eu trago também como um skill, como uma possível habilidade, é a questão de gestão de pessoas, né? Ou seja, tem muitos cursos aí sobre gestão de pessoas, até gratuitos, cursos muito bons. Ah, Yuri, poxa, eu já sou gestor, ou eu nem sou gestor ainda, estou num cargo operacional, eu preciso ter conhecimento de gestão. Você não precisa ter conhecimento a fundo, pessoal, mas é interessante você saber, ter algumas vivências, algumas noções de gestão de pessoas, até para você compreender como que você vai gerenciar a sua própria investigação, ou como que você vai auxiliar em uma investigação corporativa, tá bom? Eu trouxe aqui 13 pontos para vocês, né? Alguém poderia estar se perguntando, Yuri, você tem tudo isso? Você tem todos esses skills, essas habilidades? Não tenho e estou longe disso. O que eu aconselho para vocês é se especializem, sejam especialistas em determinada atividade que vocês têm mais afinidade. Por exemplo, vocês da área de segurança, foca na questão da segurança. Eu quero ser um especialista em entrevistas, foca na questão da entrevista. Eu quero ser um especialista, eu quero ser um auditor também, então foca nessa questão. O que eu sempre digo, e com certeza vocês já escutaram isso bastante assistindo algumas aulas, seja especialista em uma ou duas situações e conheça um pouquinho de tudo, porque isso vai ajudar vocês quando estiverem fazendo investigações corporativas. Ou seja, eu estou longe disso daí, de ter todas essas habilidades, esses skills. Mas, por exemplo, se você me colocar em uma auditoria, eu não vou ficar boiando lá, eu sei como é que funciona o procedimento, gerenciamento de riscos, área de segurança, análise de processos, ou mapeamento de processos, compliance, jurídico, entrevistas. Então eu sei um pouquinho de tudo. Posso ser um especialista em determinados setores aqui, em determinadas habilidades? Até posso. Mas a ideia aqui não é trazer, sejam especialistas em tudo. Não, foquem no que vocês gostam, pessoal. E aí a gente vem naquela questão de aptidão, tá? Foquem no que vocês gostam e aí vão pincelando as situações que eventualmente vocês vão conseguir lidar com isso no dia a dia. Porque com certeza, ou você conduzindo uma investigação, ou você auxiliando, fazendo parte de uma equipe de investigação, vocês serão profissionais bem mais habilidosos e vão poder contribuir cada vez mais em uma investigação corporativa, vocês tendo algumas habilidades extras, algumas habilidades necessárias nesse sentido, tá bom?